será o próximo prefeito de Sorocaba? A principal dúvida que muitas pessoas têm é: haverá segundo turno? Ou já neste domingo o sucessor de Jaqueline Coutinho será conhecido no mesmo dia? Para entendermos por que a resposta é negativa, ou seja, o segundo turno pode ser provocado principalmente pelo voto das mulheres, revelando uma reviravolta no resultado das urnas, é preciso analisar alguns fatores socioeconômicos alheios à vontade eleitoral de cada candidato, no qual em toda eleição existe uma tendência natural. Aquele candidato com reais chances de chegar ao segundo turno, com outros disputando entre si, quem será o segundo candidato que deixará os demais para trás? Não é à toa que todos eles, sem exceção, disputaram o voto do eleitorado feminino durante a campanha nas ruas, na propaganda eleitoral gratuita e nos debates promovidos pelo Grupo Bandeirantes e Jornal Cruzeiro do Sul. Segundo o TRE, Sorocaba tem 257.642 eleitoras, representando 53,02%, e homens são 228.318, representando 46,98%, totalizando em 2020 485.960 eleitores aptos ao voto. Sorocabano também tem mais ensino superior, onde já são 103.853 pessoas, contra 42.327 nas eleições de 2016, um salto significativo de 9,24%, sendo que 45.562 ou 42,87% são homens e, novamente, as mulheres são maioria, 58.291, representando 56,12% de eleitoras. A população ainda está mais velha, o que se subentende mais madura politicamente, levando em conta a própria superioridade escolar anterior. Na faixa etária dos 45 aos 59 anos, são 125.281 eleitores, sendo 58.245 são homens e mulheres 67.035. O que torna um segundo turno mais provável na cidade é que, ainda que o candidato dos republicanos, Rodrigo Manga, tenha sido o político mais longevo, que se preparou melhor para as eleições de 2020, criando uma muralha impenetrável junto ao eleitorado das classes C, D e E, afinal, desde o seu primeiro mandato, ele mantém contato com o povo, atendendo em seu próprio escritório político, ainda assim, esse cenário não garante uma vitória no primeiro turno, pois o voto do eleitorado das classes A e B precisa somar com os demais em termos de preferência. Se levarmos em conta que temos 103 mil eleitores com nível superior contra quem tem o fundamental incompleto, que são 74.969 sorocabanos, essa diferença de 29 mil votos é onde os 8 candidatos a prefeito disputam páreo a páreo quem pode decidir uma eleição. O detalhe é que estamos em plena pandemia, que poderá fazer aumentar as abstenções, com muita gente receosa de contrair o coronavírus. Nas eleições de 2016, por exemplo, 98.236 sorocabanos, ou 21,43% do total de 360.102 votos válidos, simplesmente não compareceram às urnas, sendo ainda que 11.503 eleitores votaram em branco, representando 3,19%, e nulos foram 35.980 eleitores, representando 9,99%. Naquele ano, muita gente já estava cansada de políticos e da política, vindo de anos de uma recessão econômica que se recuperava devagar após os protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, escândalos de corrupção no governo petista e de outros partidos e a Operação Lava Jato. Sim, o sorocabano foi cansado para as urnas e em 2020 pode voltar novamente cansado a repetir essa rejeição política, diminuindo cada vez mais a chance de um candidato a prefeito decidir o pleito já neste primeiro turno. Esse é o real cenário político de Sorocaba. A IC News apurou que, de fato, já começam nos bastidores políticos a haver sinalizações de outros candidatos a prefeito sobre quem apoiaria quem na certeza de um segundo turno com Rodrigo Manga. Ou seja, há um cenário projetado de que as candidatas Maria Lúcia Amari e Jaqueline Coutinho estão naturalmente sob a órbita do voto feminino,
que é a maioria na cidade e, por essa lógica matemática, obtém vantagens juntas sobre os demais. Professor Flaviano, Raul Marcelo, Dr. Leandro, Carlos Pepper e Renan Santos. Não é à toa que o candidato Renan Santos também tem uma candidata mulher como vice-prefeita. E se levarmos em conta que a disputa pelo voto de quem tem um nível superior é mais concorrida, quem pode decidir a eleição apoiando depois quem chegar ao segundo turno em uma aliança de direita e centro-direita, temos os candidatos Flaviano, Dr. Leandro e Carlos Pepper. E já com um viés naturalmente de esquerda, sobrariam os candidatos Raul Marcelo do PSOL e Renan Santos do PDT. Raul Marcelo já chegou ao segundo turno das eleições municipais em 2016 contra Caldini Crespo do DEM, que venceu as eleições com 182.833 votos contra 129.784 votos do candidato oponente. Em outro cenário, mais à esquerda, quem poderia novamente surpreender chegando ao segundo turno é o próprio Raul Marcelo, por ter sempre um bom desempenho junto ao eleitorado jovem e universitário, ou seja, aquele formado pela maioria do eleitor sorocabano, que também tem um nível superior na cidade e que representou um aumento de 9,24% em 2020, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O fato é que sem uma pesquisa oficial do Ibope, porque neste ano a TVT não realizou o tradicional debate entre os candidatos a prefeito, e do Instituto de Pesquisa e Peso, esta é a primeira eleição que o sorocabano vota sem ter uma referência quantitativa e qualitativa de votos. A única pesquisa divulgada pelo candidato Rodrigo Manga, que o mostrava à frente dos demais candidatos com 33% da preferência do eleitorado, retrata mais um cenário já esperado junto ao seu eleitor. Mas nós estamos falando da fatia do eleitor que decidirá este pleito, aquele com nível superior e as mulheres. De qualquer forma, a bala na agulha de Manga puxa os demais candidatos à sucessão municipal entre uma vaga para o pódio do segundo turno. E quem vencerá essa eleição? Se o número de votos nulos, brancos e abstenção for maior do que as eleições de 2016 por conta da pandemia da Covid-19, somado ao desgosto do sorocabano com a política, quanto maior esse fosso, mais que o segundo turno se tornará uma realidade a partir deste domingo. Mas também existe um outro detalhe, uma outra ótica. Considerando quem não quer votar em candidatos já conhecidos da velha política, Professor Flaviano, Dr. Leandro, Carlos Pepper, Renan Santos também acreditam que podem surpreender e chegar ao segundo turno. E será eleito prefeito aquele que conseguir tradicionalmente firmar as alianças finais seguras com os outros partidos.